Seja muito bem-vindo a mais um programa Escola da Graça Cast. Para quem nos acompanha aqui no canal do Pastor Luiz no YouTube, para quem está ao vivo na Rádio Vinha FM de todos os lugares do mundo, seja bem-vindo. Que alegria poder trazer sua pergunta, sua participação para o nosso pastor, que inclusive separa essa hora da sua semana para sentar-se conosco e, claro, falar do que ele mais entende, a palavra de Deus. Pastor Luiz, o senhor está bem? Boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor Guilherme Rigonato. Estou bem e muito contente de estar aqui. Para mim é um momento de descontração e até lazer. Não sei se isso é apropriado, mas é o que eu sinto. Alegria de estar com todos os nossos ouvintes. Que é isso? Nós todos sentimos isso, pastor. Inclusive eu sou sempre abordado pelos irmãos dizendo: irmão, aquele podcast vai estar uma bênção. E eu sempre devolvo: se você está achando bom assistindo de longe, imagina eu que estou sentado lá. Nós estamos sempre felizes de estar aqui, pastor. Pastor Marcos Mota, o senhor está bem, pastor Marcos? Eu estou muito bem, Guilherme, porque a alegria é muito grande de estar participando conosco aqui, com o pastor Luiz, o pastor Rigonato, né? Você, sempre nesse momento tão maravilhoso de vermos e ouvirmos o pastor Luiz liberar, né, a respeito da graça do Senhor. Aleluia! E o pastor Luiz Rigonato, que inclusive estava acostumado a responder perguntas, mas aqui ele é quem pergunta. Você tá bom, pastor Rigonato? Então, Guilherme, aqui eu faço a pergunta para mim aprender, para responder outros que porventura vão me perguntar. É uma honra estar aqui com o pastor Luiz, pastor Marcos Mota. E eu sei falar algo aqui. Pastores grandes, né, que são lideram grandes ministérios, eles sempre têm alguma coisa na vida dele que ele sobrepõe, que está acima da média. E o pastor Luiz, eu posso dizer que muito acima da média, sabedoria do céu, amém, habilidade no manuseio da palavra, na argumentação da palavra, uma revelação profunda e uma inteligência brilhante. E é um privilégio para mim muito grande estar nesta mesa. Você pode ter certeza, você vai aprender muito. Anote aquilo que o pastor Luiz responder, porque tudo que ele responde dá para escrever um capítulo, um esboço e dar início até de um livro, se necessário. Às vezes o senhor fala assim: pastor, não, desconsidere isso aqui, que isso aqui é minha opinião. Eu falo: como é que desconsidera? A opinião, o nome é boa. Mas é opinião, não esqueça disso. Não nos esquecendo. Pastor, só vou dizer que a gente vai ter que fazer um concurso, porque tá cheio de irmãos pedindo para poder vir aqui participar. Então, quem sabe, né, pastor, lá na Supremacia da Graça, que nós estamos aí, muito provavelmente agora caminhando para o final das nossas séries de lives, que a gente escolha alguém para poder vir participar aqui do podcast, né, pastor? Não, eu acredito que vamos ter ainda mais. Nós tivemos 2, né? Devemos ter mais 8. Pronto. Então, são 10, pastor. São 10. Então tá no início ainda, não tá no final. Foram 2 semanas, né? Vão ser 10 semanas. Amém. E aí o pessoal participa sempre aos domingos, né? 8 horas da manhã. Vamos ver uma maneira, então, de você que sempre pede: eu quero estar com o pastor Luiz. Amém? Então, vamos organizar para você estar aqui. E as perguntas não param, pastor. No início do Escola da Graça, a dificuldade era a seguinte: a gente selecionar a melhor. Porque tem perguntas que elas vêm sempre repetidas, o senhor nunca teve problema em respondê-las, mas agora tem muitas perguntas boas. Okay. Então a dificuldade é só em ter programa suficiente para responder todas. Boas que você fala, inéditas, né, Guilherme? Não só inéditas, boas também, tipo assim: rapaz, olha essa pergunta. Tem umas que eu mesmo fico me perguntando: o que o pastor vai responder? Vamos ver. Mas de toda forma, vamos começando. A Daiane, inclusive, é quem pergunta nessa tarde. Ela está dizendo aqui, ó: pastora Luiz, na aula introdutória lá da imersão Supremacia da Graça, o senhor explicou que o livro de Hebreus é um livro de comparações. Então mostrou a superioridade de Cristo em relação a várias coisas. Exemplo, o senhor citou, compreendi completamente, Cristo como o sumo sacerdote, superior a Josué, que trouxe o descanso, e mostra também superior aos sinais. O que o senhor poderia explicar, pastor, das 2 comparações em detalhes? Ok, então Josué ao descanso e Sião superior ao Sinai. Isso. Agora eu li certo. Bom, nós estamos estudando o livro de Hebreus nessa imersão, a supremacia da graça. Infelizmente não tem como você entrar mais nesse momento, porque já encerraram as inscrições, mas você vai poder, a partir de janeiro, se você quiser, ter acesso na plataforma da Escola
da Graça. Que vai ter todo o conteúdo, pastor. Que vai estar tudo disponível lá para os assinantes. Bom, a sua pergunta primeira é que eu disse que o livro de Hebreus é um livro de comparações. Exatamente. Essa é a maneira como o Senhor resolveu vamos dizer, tirar as dúvidas dos seus filhos. Bons pais, eles sabem usar ilustrações para instruir os seus filhos, porque a melhor maneira de você ensinar uma criança é por meio de comparações e ilustrações. E foi isso que Deus fez. Então, o livro começa com uma comparação entre Cristo e os anjos, mostrando que Cristo é superior aos anjos em todos os aspectos, porque os anjos são ministros enviados. Cristo é o Filho gerado, como está escrito. Mas depois há uma comparação entre Cristo e Moisés, mostrando que Cristo também é superior a Moisés. Moisés era um servo na casa, o argumento bíblico é esse, mas Cristo é o dono da casa. Então não há comparação entre os dois. Depois há uma comparação, que é essa sua pergunta, entre Cristo e Josué. E o aspecto em que é colocado especificamente Josué é o descanso. E aí a pergunta é essa, né? Na verdade, a colocação bíblica é o descanso. Se Josué tivesse realmente dado um descanso genuíno, verdadeiro, definitivo, não precisaria de Cristo hoje nos introduzir no descanso. Por quê? Porque o descanso de Cristo, ele é superior. Aí você fala, mas pastor, como assim o descanso de Cristo é superior? É porque você tem que entender o seguinte: quando o povo de Israel sai do Egito, nós temos uma alegoria espiritual. Então é como se o povo de Israel representasse todos nós hoje, os filhos de Deus. Nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas um dia nós aplicamos o sangue, né? Fomos salvos da condenação, fomos batizados no Mar Vermelho e seguimos a nuvem. Uau! Mas em algum momento chegamos em Cades Barneia. Cades Barneia é o teste de fé. Foi quando eles enviaram os espias para conhecer a terra, né? E os espias voltaram com um relatório incrédulo. Isso é muito interessante. E o povo, então, ele preferiu crer na incredulidade daqueles 10 espias do que aceitar a fé de Josué e Calebe. E aí Deus disse que eles não iriam entrar no meu descanso. Essa é a expressão que está lá em Hebreus, né? E por que não entraram? Então, o texto bíblico é muito claro. Não entraram porque cometeram pecados terríveis no deserto. Não, eles eram pecadores, murmuradores, erraram muito no deserto. Eles pecaram várias vezes antes de Cades Barneia. Exatamente. Mas o motivo foi apenas incredulidade. Eles não creram que Deus era tão bom ao ponto de dar para eles cidades que eles não construíram, casas que eles não edificaram, poços que eles não cavaram, árvores de todo tipo de fruto que eles não plantaram. Eles acharam que isso era bom demais, que Deus não iria fazer. Então, quando você duvida da bondade de Deus, é um grande problema. Mas aí Cristo vem agora, diz o autor de Hebreus, e nos introduz num outro descanso, o descanso verdadeiro. Então, veja, seguindo aquela ilustração que eu te falei, né? Se o povo de Israel representa a gente, então, lá no Egito era escravidão, o sangue do cordeiro foi a salvação, o mar foi o batismo. O que significaria entrar em Canaã? Eles não entraram. Porque era o modelo da igreja de tudo que nós vivemos na realidade hoje, pastor. Sim, é uma alegoria, uma ilustração. Então, o que é, na verdade, Canaã? Alguns ensinam que Canaã é o céu. Quando a gente morrer, vamos para Canaã. Mas isso não bate com a ilustração bíblica, porque Canaã estava cheio de demônios. Canaã estava cheio de inimigos. E no céu você não vai ter inimigo. Entendeu? Então, a Canaã, ele é, na verdade, a vida cristã plena e abundante. Amém. Uau. Que só o Senhor Jesus pode nos introduzir. Vida vitoriosa. Essa é que é a verdade. Porque o descanso começa quando? Quando Cristo diz o quê? Está consumado. Amém. Então, uma vez que está consumado, lá no capítulo 1, verso 3, disse que ele se assentou à destra de Deus Pai. Por quê? Porque terminou. Ele consumou a obra que ele veio para fazer. Então, uma vez que ele consumou, ele agora sentou-se, ou seja, está no descanso. E qual que é o convite dele para nós? Entremos no descanso também. Agora eu te pergunto, será que ainda tem irmãos hoje em dia que não vivem nesse descanso? Nossa. Tem.
Então, quando você fica achando todos os dias que perdeu a salvação, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Você não tem descanso. Quando você fica pensando, será que Deus vai ouvir minha oração? Será que eu estou qualificado? Será que eu fiz por merecer? Você não tem paz, você não tem descanso. Então, muitos cristãos hoje vivem atormentados por condenações, acusações e um senso de desqualificação. Por quê? Porque não entraram no descanso. O que é o descanso? A salvação já foi conquistada. Eu já sou justo. Eu já sou salvo. Entende? Não é algo que depende mais de mim. Já foi feito por ele na cruz. Esse é o descanso. Mas assim, aí a exortação bíblica é essa, né? Assim como o povo de Israel precisou de crer que Deus era bom para apenas dar para eles uma terra que mana leite e mel, hoje também o crente é desafiado a crer que foi chamado para um descanso. Então, se a sua vida cristã, filho, é uma vida cristã pesada, com jugo pesado, o tempo inteiro cansado, né? Tudo te cansa. E às vezes nem é a igreja, o trabalho da igreja, é só o fato de você ter que crer em Deus para alguma coisa, você já sente cansado. Isso é sinal que você não entrou no descanso. Não estou dizendo que você não é salvo. Estou apenas dizendo que você está em Cades Barneia. É hora de você crer. Crer em quê? Na obra consumada. O avançar em fé é determinante para que a vida seja boa. Jesus veio para essa vida abundante. Primeiro é Canaã, né, pastor? Depois é a Nova Jerusalém. Eu acho que, não sei se pode colocar nessa escala, né? Mas nós temos o hábito de incredulidade, né, pastor? É um hábito terrível. Pois é, e a incredulidade, ela é a respeito da verdade suprema do universo. Incredulidade da bondade de Deus. Daquele que é verdadeiro eternamente. Então, qual foi a dúvida que a serpente lançou na mente de Adão e Eva? Não é? Ele chega para Eva e diz: não é assim que Deus disse? Que você pode comer de todas as árvores? Eva corrige a serpente dizendo: não de todas, não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comermos vamos morrer. E a serpente diz o quê? É certo que não morrereis. Deus sabe que no dia em que você comer, você vai ser como ele. E Deus não quer isso. Ou seja, ele questionou a bondade de Deus e o homem e a mulher acreditaram nisso. Deus não é tão bom assim. Então, hoje também, qual é o problema das pessoas lá fora? Elas acham que Deus é perverso, é cruel, né? Deus é mau. Agora, a verdade suprema é que ele nos amou de tal maneira. Amém. Então, ele é bondoso. Crer na bondade de Deus é a chave para você entrar no descanso. Entende? É a chave. É você acreditar, eu tenho um Deus que ele não apenas me ama, ele é amor, e ele é bondade, e ele tem coisas boas a meu respeito, tem planos bons para mim. Amém. Esse é um pensamento fundamental, mas muitas pessoas, quando elas vão orar, não, pior, quando elas têm um problema. Então, aconteceu, né, uma sequência de problemas na sua vida hoje. Você acordou de manhã, estava com conjuntivite, foi entrar no seu carro, o motor ferveu, chegou no trabalho, foi demitido. O que imediatamente você pensa? Deus está contra mim. Deus hoje resolveu acertar a conta comigo, eu estou perdido. Quer dizer, a primeira culpa que ele atribui é a Deus. Sempre uma expectativa negativa, né? Em vez dele pensar assim, olha, eu vou clamar ao meu pai vai me ajudar a resolver isso aqui. Ele pensa o contrário, é o meu pai que vem contra mim. Pastor, eles até acreditam que Deus é poderoso, né? Sim. Mas pro mal. Eles acreditam que Deus pode, mas eles não acreditam que Deus quer. São coisas diferentes. Pastor, eu não vou entrar no ônibus porque pecando do jeito que eu tô vai capotar, vai morrer todo mundo, né? Já passei por isso, eu já vivi assim. Você que está nos acompanhando, né? Talvez você está vivendo assim hoje. Eu quero te dizer, existe do lado de cá uma vida cristã abundante. Amém. Nós não estamos aqui inventando para você algo, nem passando uma imagem. Não, existe uma vida abundante. E essa vida abundante, ela envolve batalha, sim, mas tem vitória, né? Ela envolve ataques malignos, sim, mas nós temos quem luta por nós, quem é por nós. Então, qual que é o problema de quem ainda não atravessou o rio, não veio pro lado de cá? É que quando vem a luta, ele não pensa que Deus é por ele pensa que Deus é contra ele. Entendeu? Aí quando você acha que Deus é contra você, quem vai te ajudar, meu Deus do céu? Contra Deus ninguém pode. Não, ninguém pode, você está perdido. Se Deus é contra você, você já está no inferno. Mas qual que é a afirmação categórica do apóstolo Paulo, né? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Deus é por nós. Pastor, mas como é que eu sei que Deus é por nós? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho vai nos poupar o que agora? E ele nos deu o seu filho quando nós éramos inimigos. Nem estávamos orando pedindo salvação. Ele nos deu sem ninguém pedir. Agora imagina agora que você é filho e está pedindo. Tem um Deus bondoso disposto a te ouvir. Glória a Deus. Abra o seu coração para isso. Pastor, a gente fica fazendo força para se tornar bonitinho, né? Não, agora será que Deus me aceita? Mas ele nos deu o mais caro quando nós éramos inimigos. É muito sério isso. Exatamente. As pessoas que têm a mentalidade do merecimento, que acreditam que primeiro precisam de cumprir uma série de mandamentos para só depois Deus vir ouvi-la ou abençoá-la ou algo assim, são pessoas que vivem atormentadas. Porque elas nunca têm certeza que Deus quer fazer, porque elas nunca sabem se cumprir o mandamento. Essa é a mentalidade da religião, né, pastor? Exatamente. Você obedece e recebe em troca. É abençoado. Pastor, eu me lembro de uma época que eu passei por muitas lutas. Eu fui morar nos Estados Unidos e lá eu tive muitas lutas lá, as portas todas fechadas ali para mim. Sabe o que me sustentou durante esse período de muita luta e tribulação ali naquela nação, na minha situação? Foi uma música do John Moe que fala God is good all the time. Então eu cantava junto com ele e aquilo me alimentava. Deus é bom em todo alimenta tempo. mesmo. Deus é bom em todo tempo. Então eu declarava aquilo, eu falava aquilo, eu cantava aquilo. Deus é bom o tempo todo. Porque aquilo realmente me entrava no descanso, pastor. Exatamente. Então aí quando a gente fala disso, né, as pessoas imediatamente vão nos questionar. Se Deus é bom, por que então que meu filho morreu? Né? Se Deus é bom, então por que eu estou passando por essa situação hoje? Então as pessoas sempre querem usar as circunstâncias para definir o amor de Deus. Então o amor de Deus não é definido pelas circunstâncias. O amor de Deus, ele é definido na cruz. Deus prova que nos amou como? Enviando o seu filho. Amém. Na cruz ele já provou. Ele não tem que provar nada hoje. Mas ainda se permanece a questão, pastor, mas é meu filho que partiu. Então, faça como Davi. Você sabe, Davi vivia no tempo da lei. E ele foi punido por Deus. Ele não foi disciplinado. Qual foi a punição? Ele caiu em adultério, a mulher ficou grávida e o filho morreu. E o filho morreu. Vê como é que são as coisas. Então, Davi poderia ficar amargurado com Deus. Muita gente é amargurada com Deus hoje em dia. Entendeu? Atribuindo a Deus culpa, não é? Discordando. E Davi não. A Bíblia fala que quando a criança morreu, ele estava de jejum, mas depois que ela partiu, ele sentou, comeu, passou óleo no cabelo, mudou a postura e foi fazer, sabe o quê? Adorar a Deus. Meu Deus. Foi adorar. De luto, né? Momento de luto. E o que acontece? Quando você faz isso, aí o Deus da restituição, da restauração, ele entra em cena. Aí o que acontece depois? Batseba vai ficar grávida de novo e vai dar à luz a um filho chamado Salomão, que a Bíblia fala que Deus amou Salomão. Deus olhou para Salomão e amou. Por que Deus deu Salomão depois? Porque é a restituição para aquele que crê que ele é bom. Então, para você que crê que Deus é bom, acredite em mim, mesmo que no momento você esteja passando por uma perda, Deus é o Deus da restituição. Você vai ser restituído. Essa cena, esse episódio de Davi passar de orar antes que o menino morresse para ver se Deus queria mudar a situação dele, e depois, a hora que o menino morre, ele tem a outra atitude. Os servos dele, os auxiliares dele, não entenderam de jeito nenhum aquela atitude. Mas ela é uma das atitudes mais fantásticas da Bíblia, não é, pastor? Eu acho. Que é isso? Porque... Eu acho que você honra muito a Deus quando você continua crendo que Ele é bom, mesmo no dia mau. Porque existe o dia mau. E você tem que passar pelo dia mau para você ser provado. Você crê mesmo que Ele é bom? Se você crê que Ele é bom, você vai crer todos os dias. Nos dias de chuva, nos dias de sol, nos dias de furacão, nos dias de praia.
E é assim que você vai ser provado por ele. Tem um homem de Deus que eu respeito muito, chamado Bill Johnson. E o Bill Johnson, que por acaso já esteve aqui na nossa igreja em Goiânia, muitos anos atrás, ele teve uma experiência muito triste, né? Ele perdeu a esposa. A esposa morreu de um câncer e ela foi enterrada durante a semana. No domingo, os irmãos da igreja não imaginavam que o pastor estaria lá, né? Estava de luto. E mesmo assim, para surpresa de todos, ele foi e subiu no microfone. Meu Deus. E as pessoas, os irmãos, né, da liderança, pastor, por que o senhor vai fazer isso? Eu não preciso de fazer isso, a gente entende o seu momento. E ele falou, não, mas hoje é o dia que eu tenho que fazer. E ele falou, sabe por quê? Porque tem uma coisa que nós fazemos na terra que vamos fazer no céu, que é adorar a Deus, louvar a Deus. Mas só que lá no céu não tem problema, lá não tem luta. Então você vai adorar a Deus sem nenhum obstáculo. A única oportunidade que eu tenho é essa. A única oportunidade que eu tenho de adorá-lo no meio das circunstâncias difíceis é agora. Então eu não posso perder a oportunidade. E ele foi adorar a Deus. Aleluia. É uma atitude assim de alguém que tem sido de fato provado e aprovado. É que você pensa o seguinte, né? O pastor Aloysio não passa por perdas, nem por lutas. Não, todos nós, sem exceção, somos provados. Provados em quê? Provados na nossa fé. Fé em quê? Não é fé no poder de Deus. Você sabe, fé no poder de Deus, Tiago diz que é a fé dos demônios. Os demônios creem e tremem, porque eles sabem do poder de Deus. Então tem muito crente que também sabe do poder de Deus, mas essa fé não é suficiente. Você precisa de crer que ele quer. Ele é tão bom que ele quer fazer o milagre na sua vida. Agora vê, às vezes você fez a bagunça, às vezes você aprontou toda a confusão e você vem para ele te abençoar e você não consegue crer que ele quer te abençoar porque você merece estar passando por tudo isso. Mas se você chegar crendo na bondade dele, essa bondade que excede a nossa compreensão, ele vai consertar a bagunça que você fez. Glória a Deus. Pastor, é tão forte isso, né? Eu acho que o senhor falou essa situação de Davi, a experiência, o testemunho do pastor Bill Johnson. E Davi, né, que viveu esse momento doloroso da vida dele, certamente estava percebendo o que se passava diante de Deus. É ele que escreve no Salmo 37, versículo 4, né? Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Ou seja, seja feliz com aquilo que Deus está fazendo, né? Ou não, né? A circunstância está te causando. Mas seja feliz em Deus, que ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Eu fico pensando, Davi falou isso, né, pastor Marcos Mota? E depois, quem que assumiu o trono? Aquele que nasceu, talvez no lugar desse filho que morreu de Batseba, Salomão. Ele se agradou do Senhor, adorou a Deus na circunstância de dor. Igual o pastor Bill Johnson falou, né? No céu vai ser fácil, né, pastor? O desafio é agora. Eu né, sei pastor? que às vezes a pessoa ouve essa história e ela fala assim, mas restituição, filho não tem restituição. Não, eu concordo que cada um é um, mas é óbvio, né, que se uma mãe perde um filho e logo em seguida ela tem outro, é claro que esse outro é um consolo. É um consolo. Claro que é um consolo, não é verdade? E outra coisa, nós temos que sempre lembrar da dimensão do céu, né? Se você perdeu um filho, um bebê, eu quero dizer que eu compreendo a sua dor, mas você tem que entender que o seu filho está no céu. Amém. Né? Se você crê que Deus é bom, você não pode crer que um Deus bom manda bebês pro inferno, né? Que nunca pecaram, não é verdade? Entendeu? Então ele está no céu. Pastor, mas ele vai ser criança o resto da eternidade? Então, a Bíblia não diz. Lá vem eu com com o meu achismo, né? Eu tenho uma opinião, eu acho que lá no céu tem um jardim da infância, onde essas crianças que são abortadas, porque as pessoas pensam que aborto não é filho, não é gente. É gente. Tá vivo. Tem espírito, alma e corpo. Sim. Então, eu penso que elas chegam lá no céu, elas vão crescer. Elas vão desenvolver e tem lá anjos cuidando e ensinando. Aleluia. Essa é a imagem que eu tenho. Amém. Posso estar completamente equivocado, mas eu sinto grande paz se imaginando dessa maneira. Glória a Deus. Tem teorias, né, pastor, que todo mundo no céu vai ter 30 anos, 33 anos.
A pergunta que se faz é isso, né? Qual a imagem que vamos ter no céu? Eu acho que vamos ter a imagem de Cristo. Cristo morreu com quantos anos? 33. Então, isso é para dizer que ele estava no auge da sua maturidade física. E eu creio que lá no céu todos também teremos essa aparência. Né? Amém, amém. O que é bom, eu já tenho 60, já tô assim com grande esperança. O senhor vai voltar 30 anos no de céu? retroceder aí 30 anos, vai ser maravilhoso. E ainda com o corpo glorificado. Poxa vida. Vai ser demais. Que dia glorioso. Curado Muito bem. de tudo. Deixa eu já colocar o João Vitor então para perguntar, tem o vídeo dele, a sonora, vamos ouvir, João. Paz, pastor, tudo jóia? Pastor, eu gostaria muito de entender como que nós podemos entender e assim ter discernimento a respeito de qual o propósito de Deus na nossa vida, para que a gente não fique andando simplesmente fazendo coisas ou executando coisas aleatórias ali só porque a gente entende que é o certo a se viver na vida de igreja, mas é muito mais do que isso, mas viver sim uma vida com um propósito, uma vida realmente debaixo da vontade de Deus. Eita, você quer saber como você pode entender o propósito de Deus para a sua vida, né? Bom, é muito subjetivo isso, evidentemente, mas eu vou falar baseado na experiência que eu tenho vivido no decorrer dos anos com milhares de jovens. Então, a primeira coisa que eu recomendo que você faça é observe a si mesmo. Primeiro, quais são os seus valores? O que você acredita? Isso é muito importante, está na base de tudo, né? Segundo, o que é um sonho que você tem lá no fundo, um desejo que você não conta para ninguém? Isso tem que ser levado em conta. Tem algum talento especial que todo mundo percebe na sua vida? Porque às vezes tem gente que você percebe, ele é um artista, ele é um pintor, outro não, isso é um músico. Então, às vezes você pode ter um talento desse, isso também serve de direção, né, para você seguir. Uma vez que você observou isso em você mesmo, agora você vai observar o seu derredor. O que você vai observar? Seus relacionamentos. Então, os seus relacionamentos, eles vão determinar também direções na sua vida. Então, você está cercado de pessoas na sua família que são médicos. Então, é muito mais fácil para você seguir nessa direção. Na sua família, todos fizeram concurso para juiz, promotor, são formados em direito. Há uma grande chance de você seguir na direção da sua família. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, ok? Um outro ponto que eu estou lembrando, avalie os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Dificilmente o propósito de Deus para você vai ser nos pontos fracos. É verdade. Dificilmente. Então, Deus vai usar você naquilo que se destaca, né, na sua vida. Então, esse é um ponto assim importante que você pode avaliar. Agora, de maneira prática, depois de você avaliar tudo isso, se você tem 18 anos de idade, entra pela porta que está aberta. Amém. E lembra uma dica: faça o que a ocasião pede. É muito simples isso. Você é um jovem de 18 anos, está terminando o 2º grau. O que a ocasião pede? Que você estude, faça o melhor que você puder para ser capaz de passar no Enem e entrar numa faculdade boa. Isso é o que a ocasião pede, entendeu? Então, você apareceu, há uma oportunidade de trabalho para você, mas é algo que às vezes não tinha lhe ocorrido, mas apareceu a oportunidade, faz o que a ocasião pede. Amém. Não vai rejeitar só pensando, não é isso que eu quero fazer pra vida toda. Não, mas calma que está começando. Isso, exatamente o que eu ia dizer. Porque às vezes, até chegar àquilo que você vai chamar de propósito para a sua vida, Deus tem um tratamento, Deus tem um ensino para você. Então eu sempre gosto de falar do próprio Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele veio com um propósito. Ele mesmo disse que ele veio para morrer. Ele veio para ir para a cruz. Amém. É para isso que ele veio. E, no entanto, ele trabalhou ali quantos anos como carpinteiro? É verdade. Não é? Porque ele era carpinteiro. Ele era ajudante, porque era assim naquela época, não é? José era carpinteiro, ele era também junto com José. Ele fazia o que a ocasião pedia. Ele fez o que a ocasião pede. Ainda não tinha chegado o momento de cumprir o propósito, então ele fazia que estava aberta a porta diante dele. Então, em nenhum momento ele diria que o chamado dele era para ser carpinteiro. Mas ele não ficava amargurado em casa dizendo, eu não nasci para isso, eu não nasci para isso. Não, ele fez o que a ocasião exigiu.
não é? Então, se o próprio Filho de Deus foi prático o suficiente de fazer o que a ocasião pedia, faça você o mesmo. Amém. Pastor, isso é a nuvem guiando, não é verdade? Sim, com certeza. Eu anotei Você aqui, sabe? Você sabe que o senhor passou aqui cinco Eu falei? situações, né? Ok. Cada uma delas está aqui anotada. Ok, E o que eu percebi aqui foi que, à medida que o senhor foi falando as coisas práticas, eu me veio a imagem da nuvem guiando. Então, o Senhor, quando a gente faz isso, segue essas coisas práticas, objetivas, a vontade de Deus, que aparentemente é subjetiva, que a gente fica aí na subjetividade, pode ser percebida. Ela pode ser percebida. Mas é claro que eu estou falando aqui para alguém que ora, que entra para o seu quarto, ajoelha, pede a Deus, creia, Deus vai te ouvir, vai te conduzir. Amém. Mas olha, eu comecei minha vida de juventude, eu não tinha clareza que eu seria pastor. Todo mundo dizia, mas eu mesmo não tinha essa clareza. Aí o que eu fiz? Fui fazer faculdade. Eu fiz um curso de psicologia. Eu não sou psicólogo, mas acredite em mim, me ajuda muito. Enquanto eu estava estudando, eu precisava de me manter e pagar a faculdade. Meu pai e minha mãe não tinham essa condição. Aí eu prestei um concurso no estado para cartógrafo. Eu fui ser cartógrafo, mas não queria gastar minha vida sendo cartógrafo, mas era o que a ocasião pedia. E trabalhando lá como cartógrafo, apareceu a oportunidade de eu trabalhar na antiga rádio Aliança. Então, não sei se vocês se lembram disso. Lembro demais. E aí me contrataram Antiga Universal. Me contrataram para redigir a redação do jornal, né? De pegar as notícias das agências e transformar ali num texto. Não era o que eu fazia, não era o que eu pensava, mas você sabe, fazendo isso eu comecei a perceber, sabe que eu gosto disso? Eu nunca teria percebido que eu gostava de escrever se eu não tivesse entrado por uma porta. Então eles eram um emprego muito bom, porque eu podia fazer na minha casa, no horário que dava, eu só precisava de ter um prazo de entrega para o jornal, né? E isso me propiciou a perceber habilidades. O que depois, quando eu entendi que eu tinha um chamado para ser pastor, me permitiu o quê? Como pastor, eu tinha uma abordagem que eu aprendi na faculdade, que foi útil. Como pastor, eu passei a escrever as minhas mensagens, porque eu já tinha aprendido isso, porque Deus tinha me ensinado. Então, às vezes, Deus tem um tempo de preparação para você que você nem imagina. E ele pensa que o João Vitor, né, ele coloca uma coisa interessante, como aprender, né, como viver de forma intencional e não apenas no automático, né? Deus faz com que, como o senhor testemunhou, no órgão público, na Rádio Aliança, transcrevendo, fazendo textos, esse automático, Deus faz com que ele contribua para o propósito, porque Deus faz com que tudo coopere para o bem, né, pastor? Exatamente. Porque tem que ter um tempo decorrido, né, pastor? Nada é imediato. Não, o tempo é um grande teste em todas as áreas da vida. Na vida da minha esposa, isso aconteceu. Tudo desse jeito que o senhor está falando. Quando ela fez história, ela não imaginava que ela iria usar depois. Que ela seria educadora. Quando ela foi entrar lá na universidade católica não, aqui do estado de Goiás, aquela outra. UFG. UFG? Não, outra daqui do estado mesmo. Ela não sabia que depois ela ia tomar conta da escola videira, então tudo que Deus conduziu ela foi para isso. Na UEG. Então, Deus é bom, você precisa, viu, João Vitor, de descansar. Descansar que Deus vai cumprir. Agora, lembra de uma coisa, isso aqui agora é para aqueles que acham que já entenderam e estão cumprindo um propósito de vida. Não tem uma visão romântica disso, glamourizada. Mesmo você fazendo o que você crê que Deus te criou para fazer, você vai ter que acordar cedo, você vai ter dias que você não quer fazer, vai ter dias que você está cansado, e depois de anos fazendo, você pode chegar um momento que você também fala, não aguento mais isso. Quer dizer, mas é o seu propósito. Eu me lembro, não vou mencionar nomes aqui, mas tinha um conhecido meu que tinha um restaurante. E eu ia no restaurante dele e, de fato, dava gosto ir lá, porque tudo era feito assim com muito capricho, porque ele dizia, eu nasci para isso, nasci para ter um restaurante. E aí,
algum tempo depois, né, uns anos depois, eu voltei no restaurante. Mas estava tão diferente. Tudo muito largado, né? O cardápio não tinha mais aquele capricho para fazer. E eu conversando com ele, ele fala: não, estou desapontado com essa vida, né? Estou cansado dessa vida. Então, veja, ele estava tão convicto que era o propósito. Será que não era mesmo? Eu acho que era. É porque mesmo sendo um propósito de Deus para você, você tem que lutar contra a rotina, lutar contra o cansaço, aprender a perseverar, ok? É que tem aquela frase famosa, né? Descubra o que você gosta de fazer e você nunca vai trabalhar. Então, é uma frase de coach muito bonita, mas a prática não é bem assim. Você vai descobrir algo que você gosta, mas você vai ter que muitas vezes se levantar e renovar o seu propósito. Vou avançar, erguer a cabeça e vencer o desânimo. Glória a Deus. É certo que muita gente faz o que não gosta de fazer, mas se trabalhar e fizer com gratidão, isso vai ser útil para Deus em algum momento, né? E vai ser útil para alguém, porque todo trabalho, a função dele é resolver um problema. Sempre Resolver um problema. Então, não exagere demais nessa coisa de propósito, porque quem fala em propósito, ele sempre pensa em algo glamourizado. Entendeu? Então, ele não imagina que alguém pode ter um propósito de ser um trabalhador, um operador de máquinas. Como que alguém tem esse propósito? Então, isso é algo ruim. Cada um vai descobrir por si. Ok? Muito cuidado para que essa visão romântica, idealizada, não tome conta da sua vida. Pastor, inclusive aplicando o que o senhor disse sobre a própria vida, né? Os momentos diferentes, e depois Deus pega tudo que foi desenvolvido e aplica. O senhor tem um ajuda do alto aqui na rádio, que fala sobre a marcenaria e dizendo, né, que teve uma assembleia. E o serrote falou: o seguinte, nós temos que resolver. Parafuso é muito arrogante. Fala: não, mas você também é áspera com as pessoas. Não, a lixa... Ninguém aguenta. Ninguém aguenta ela. Eu fico imaginando, pastor, Jesus trabalhando de marceneiro e Deus Pai conversando com o filho, dizendo: é assim que é as pessoas. Bem provável, bem provável. Aí o que eu deixo pro João Vitor, pastor, é aquele texto, né, de Coríntios, 2 Coríntios, onde Paulo fala assim: quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nisso ele cumpre um propósito, né, pastor? Exatamente. Rigonato, você acabou me lembrando de um ponto, viu, Marcos Mota, já que você está anotando, é um ponto fundamental. Não faça pelo dinheiro. Não faça, não exerça nenhuma profissão por causa do ganho financeiro. Então é muito comum, uma certa profissão está pagando muito bem, então tem muitos jovens que vão para lá aprender, porque o que eles querem não é realmente desenvolver uma vocação. O que eles querem é ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Ora, eu não sou inocente, eu sei que precisamos de ganhar dinheiro para poder vivermos e vivermos bem, mas o que a vida me ensinou, o Espírito me mostrou, é que quando você faz por vocação, você vai ganhar dinheiro. Mesmo fazendo aquela coisa que ninguém acreditava. Eu estava vendo aquele Bud Velasco, não sei se você assiste, como é o nome do programa, que ele é dono de um restaurante lá nos Estados Unidos. Ele tem um programa na TV a cabo e ele se tornou famoso porque ele faz o quê? Decoração de bolo. Né? Faz aquela decoração de bolo. Ele é um chefe de alto nível. Não, ele só faz isso, essa é a especialidade dele. Então, ele faz coisas impressionantes com bolo. Né? Impressionante, estátuas. Eu vi uma vez, ele fez um zoológico em cima de um bolo. Coisa impressionante. E aí, quando ele começou a fazer isso, né, os familiares diziam: rapaz, mas você é homem de família, você vai casar, como é que você vai viver decorando bolo? Né? Pois ele tornou-se um cara multimilionário fazendo bolo. Então você pode achar... Cake Boss, obrigado, exatamente. Eu acho muito interessante, eu gosto de vê-lo falando e contando a história dele. Então, mesmo você, João Vitor, talvez o seu desejo era cozinhar, né? E especificamente você queria mexer com chocolate. Aí você fala: como que eu vou viver disso? Olha, acredite em mim, todo aquele que faz por uma vocação, com prazer envolvido, ele vai ter capricho. Sabe, essa palavra capricho hoje em dia ninguém usa. Isso é palavra de quando eu era criança.
Já foi muito famosa. Mas o capricho, ainda acho que é uma palavra fundamental para tudo. Tudo que é feito com capricho se destaca. As pessoas percebem, entende? E as pessoas estão dispostas a pagar pelo capricho. Acredite em mim. Eu não tenho dúvida. Então, às vezes você pode pensar que o seu chamado é para algo pequeno, né? Você pensa que é uma coisa insignificante, que não dá dinheiro. Mas acredite em mim, qualquer coisa pode dar dinheiro. Qualquer coisa. Na mão certa. E Paulo falou assim, ó, se eu faço as coisas com ações de graças, eu não hei de ser vituperado, né? Que é envergonhado, né? Por causa daquilo que eu dou graça. Tem um poder em gratidão, né, pastor? Seja grato. Seja grato a Deus e olha para frente, caminhe, não fique parado. Jamais fique parado. Esteja andando. O Espírito vai te guiar enquanto você anda. Amém. Na hora que você está parado, o Espírito para também. Sim. O carrinho precisa andar para dar direção para ele. Exatamente. Né, glória a Deus. Eu acho que só esse bloco final aqui já dá um corte gigantesco aí. Já prepara. Rápido intervalo, porque nós voltamos respondendo também a Ana Rosa Carvalho de Anápolis, e o pastor Luiz comenta um fenômeno do Mar da Galileia. Olha só, agosto de 2025 tem um fenômeno que as águas ficaram vermelhas, não do lago inteiro, mas uma boa parte do lago, do Mar da Galileia, e o pastor vai comentar aqui a notícia. Eu leio para você na sequência e o nosso pastor comenta. Não sai daí, a gente já volta. Em novembro de 2025, realize seu sonho de conhecer Israel com pastor Aloísio Silva e pastora Márcia Silva, caminhando onde Jesus andou. Sua leitura bíblica não será mais a mesma, com uma experiência vivida presencialmente. E uma novidade, batismo no Rio Jordão para juvenis a partir de 12 anos. Garanta sua vaga pelo WhatsApp 62991878888 ou pelo site viabrasilturismo.com. Estamos de volta, o Escola da Graça Cast, no segundo bloco. Inclusive, vai responder do Perspectiva da Graça agora uma notícia do Mar da Galileia. Não sem antes nós ouvirmos aqui a resposta para Canedima Assunção de São Paulo e Ana Rosa de Anápolis. Pastor, inclusive, está na imersão Supremacia da Graça, e eu falei no início do programa de alguém que vai participar aqui conosco do Escola da Graça Cast, mas para isso, fica atento às lives. Então, o pastor Luiz entrou ao vivo, participe. Como que você fica atento? Segue ele agora, se inscreve aqui no YouTube do pastor e segue lá no Instagram, @LuísioASilva. Pastor, olha só o que a Canedima Assunção perguntou para o senhor aqui, lá de São Paulo. Pastor Luiz, a Bíblia nos ensina que Deus é amor, sua graça cobre multidão de pecados, manifestando-se plenamente em Jesus e trazendo redenção. Porém, os anjos caídos que se rebelaram não têm possibilidade de arrependimento ou redenção, segundo as Escrituras. Isso me leva a pensar, pastor, se Deus é eterno, sua graça é infinita, por que ela não se estende aos anjos caídos também? O que essa distinção revela sobre o propósito da graça e o plano de salvação? Bom, você sabe, essa doutrina, né, que os anjos caídos nunca serão salvos, ela é baseada na Bíblia, em textos lá de Judas, também lá em 2 Pedro, que fala desses anjos que caíram e já foram condenados, né? Estão só esperando a execução da pena, mas já foram condenados. Nós não sabemos com certeza as razões. Eu vou colocar aqui, quando você não sabe com clareza a luz da Bíblia, você tem que tirar conclusões que sejam coerentes. Então, a primeira conclusão que a gente pode chegar é que anjos, eles são espíritos. O ser humano na Bíblia é chamado de alma vivente. Então, isso mostra que são de categorias distintas. O que nos leva a pensar o quê? Que o espírito não pode ser mudado. Só a alma. O espírito não pode ser mudado. Quando se trata da salvação do homem, isso está claro na palavra de Deus. Você recebeu um espírito novo, mas não recebeu uma alma nova, não é? Você recebeu um espírito novo porque o seu espírito tinha morrido para Deus por causa do pecado. Mas a sua alma hoje está sendo transformada e no futuro você vai ganhar um corpo glorificado. Agora, se é assim, então significa que espíritos não mudam. Então não tem jeito de fazê-los retroceder na decisão deles.
Essa seria uma interpretação, ok? Agora é óbvio que a Bíblia não fica preocupada em nos falar a respeito de anjos e nem demônios. Anjos e demônios aparecem na Bíblia, mas não é o foco da atenção. Então não deveríamos também colocar a nossa atenção nisso. Mas eu acho que é uma explicação plausível. A par disso, né, pastor, eles estão numa dimensão que é da alçada de Deus e que Deus sabe cuidar muito bem e definir o destino de cada um. Ele teve tempo, né, pastor? Porque assim, o diabo convenceu outros anjos a ir com ele. Então, provavelmente houve tempo para que ele mudasse de atitude e nesse tempo ele até convenceu. Nitidamente eles têm livre arbítrio. Né? Mas parece que não mudam. Eu fico pensando, o próprio Satanás, a Bíblia chama ele de serpente lá em Gênesis e lá em Apocalipse chama de antiga serpente. Ou seja, não mudou, permanece o mesmo. Né? Só os anos passam. Saiu de serpente para dragão. Sim, virou um dragão, a serpente virou um dragão. Mas você vê que a natureza é a mesma. Então, essa é uma interpretação possível. Agora, Canedma, é importante que você sempre, como você mesmo colocou aqui, né? Como é que um Deus cheio de graça, né? Pode condenar uma criatura ao inferno? Como que pode ser isso? Então hoje você está questionando os anjos, amanhã você vai questionar também os homens, porque à luz do evangelho existem pessoas que não vão aceitar o evangelho da salvação e serão condenados, né? E Jesus disse que é uma condenação eterna. Mas pastor, essa punição não é também grande demais? Para sempre? Um negócio assim. Então tudo depende, você sabe, a punição é proporcional à inocência da vítima. Então, vou te dar uma ilustração. Você tá na rua, aparece lá um sem-teto, drogado, ele vem para atacar você e você agride ele. Tá errado? Tá. Mas é menos grave. Mas menos grave do que o quê? Vamos supor que você vê uma criancinha e você resolve também agir com ela violentamente. Você pode ser punido com mais severidade? Pode, porque a criancinha não é aquele drogado, não é verdade? Então, posição também. Você resolveu, né, encontrar com o presidente e jogar um sapato na cara dele. Meu Deus. Você pode pegar muitos anos de cadeia? Certamente. Pode, entendeu? Mas é só uma sapatada, mas vai pegar. Por quê? Por causa da posição de quem se agrediu. Vamos imaginar que você agride o Papa. O Papa, que não é apenas alguém tido como que tem uma autoridade grande, mas também alguém tido como santo, né? Uma pessoa especial. Aí você agride ele. Problema grande. Então, a punição vai ser igual daquele primeiro? Não. Então você vê que a posição, a condição da pessoa de inocência, de amor, né? Isso determina a gravidade do seu crime. Agora, a Bíblia fala que todos nós pecamos contra Deus. Então, como você coloca Deus nessa história? Entende? Você agrediu a Deus, não é? Mas Deus, ele é amor. Então, em termos de inocência, de santidade, de pureza, nada se compara. Mas Deus também é soberano, não tem ninguém acima dele. Ele reina, governa de maneira suprema, não é? Todo o universo. E você agrediu a autoridade suprema. Nós nem temos noção, né, da dimensão daquilo que nós fizemos. Por isso, você não deve se preocupar. Deus é bom e justo. Então, Deus não manda ninguém pro inferno. As pessoas escolhem ir para lá. Não é verdade? Mas a punição é proporcional à pessoa que foi agredida. E essa pessoa é Deus. Meu Deus. Só avalia isso. Agrediu o eterno, logo consequências eternas. Eternas. Proporcionais. Uau. Bom, fica aí com essa reflexão e vamos para Ana Rosa Carvalho de Anato, que ela diz assim, ó: pastor, eu tenho 3 filhas, eu amo todas igualmente, mas eu sinto que a minha filha mais velha, de 16, não gosta de mim. Com o tempo ela tem se afastado cada vez mais. Eu falo com meu marido, ele diz que é coisa da minha cabeça, só uma fase da adolescência. Mesmo assim, no meu coração de mãe, tenho dúvidas. Eu tenho orado e confesso que me sinto cansada. Eu não sei o que fazer, pastor. Devo apenas esperar essa fase passar ou conversar com ela e tentar entender o motivo desse afastamento? Como lidar? Não, obviamente você deve conversar.
Agora, se ela está nessa fase difícil da vida, que é a adolescência, você sabe, um amigo meu antigo, ele dizia o seguinte: certamente quando Lúcifer caiu devia ser adolescente. Né? Quando ele se rebelou, ele ainda não era adulto. Porque a adolescência de fato é uma fase assim impressionante. Eu não só passei por ela, como acompanhei filhos, agora estou acompanhando minhas netas que já estão avançando. E você vê a mudança drástica que acontece. Então, de repente, né, meu pai não me compreende, minha mãe não entende nada, eu sei mais do que eles. As mais novas são muito infantis. Minhas irmãs são muito infantis, então eu é que sei, ninguém sabe nada. Então, essa é uma atitude, eu não vou dizer normal, ela é usual, é o que acontece. E você já passou por isso, ô Ana Rosa, você sabe como é, não é? Então, vai passar essa turbulência hormonal, ela vai passar. Agora, você tem que, nesse tempo, ser uma pessoa acessível, né? Que ela possa conseguir chegar e conversar com você, às vezes conflitos que ela esteja vivendo, porque adolescência é tempo de conflito. Conflito com a aparência, né? Conflito com o futuro. O que eu vou fazer da vida? Será que eu vou encontrar alguém que gosta de mim, com a minha cara cheia de espinha? Vou morrer solteiro e já entra em pânico. Entendeu? Paciência ao máximo com ela, né? Então, tenha paciência. Tudo isso acontece porque não é fácil a gente se olhar quando é adolescente, não, pastor. Aí o mundo fica feio, viu? Mas você sabe, eu tenho uma teoria comigo psicológica. Qual? Adolescentes que vivem esse tipo de conflito se tornam adultos melhores. É mesmo. Mas o adolescente que é muito bonito, entendeu? Que todo mundo acha perfeito, ele é o melhor jogador, ele é o galã. Exatamente, é verdade. Esse cidadão depois não é um bom marido, infelizmente. E fica a vida inteira numa postura narcisística. Então, você tem uma adolescência turbulenta, como eu tive a minha, cheia de conflitos, angústias e autoestima lá no lixo, acredite em mim, produz pessoas melhores. Amém. Entendeu? E não leve. Graças a Deus, a minha foi difícil também. Tô mais em paz. Então, não leve pro lado pessoal, não fique pensando que você é o problema, o que ela não gosta é de você, né? Apenas você é a figura de autoridade que ela está desafiando. Apenas isso. E você, com paciência, você vai conseguir superar isso aí. Óbvio que você não vai abrir mão dos valores da família, dos padrões da família. O que eu quero dizer com padrões? Então, ela tem que acordar cedo para ir para a aula? Tem, mas ela não quer, ela ficou emburrada, mas você não vai abrir mão, porque é o padrão, ela sabe disso. É a maneira de você ensiná-la a ser responsável, né? Os valores da família. Então, ela não vai beber, você não vai permitir que ela toque nessas coisas, que vá em certos lugares, porque vai contra os valores da família. Então, você não deve abrir mão dos seus valores, da sua casa, para agradá-la. Mas também existem muitas coisas que você pode fazer para tentar conquistá-la. Não é verdade? Uma coisa que você pode fazer é ter um tempo com ela, sabe aonde? No salão de beleza. Olha aí. Quantas mães levam as filhas para um salão de beleza? Isso é uma coisa boa, né? Por quê? Porque ser mulher envolve um salão de beleza. Passa por lá. Passa por lá. Minha nora tá levando as minhas netas para spa, pastor, para ficar para ficar ali um dia. Fazendo que massagem. Maravilha. Então, essa é uma sugestão, Ana Rosa. Passa o dia se embelezando, fazendo limpeza de pele. Isso atrai as filhas para a mãe. Fazendo manicure, Exatamente. Escolhendo um esmalte. Acredite em mim, se você ajudar a sua filha a sentir-se melhor com ela mesma, você vai conquistá-la. Tá evidente, né, pastor? É a mais velha, né, que entrou na fase. A fase de adolescente é uma fase de desejo por consumação das coisas que ainda estão distantes, mas eles querem imediatamente. Então, com certeza. É próprio da idade. Né? Tem que ter paciência. Daqui a pouco você vai achar que é a segunda que não está indiferente a você, depois é a terceira. Exatamente. E medo de ser firme também, né, pastor? Porque assim, se eu for firme demais, eu vou perder meu filho. Mas eu acho que todos nós que recebemos um tratamento firme dos pais em amor, na fase adulta compreendemos e até nos afeiçoamos. Não, meu pai me ama, minha mãe me ama. É só uma questão de ter sabedoria. Seja firme com aquilo que é valor. Com as outras coisas, seja flexível. E às vezes até faça vista grossa. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo,
eu tô na mesa e a minha filha adolescente derruba a taça. Ela quebra a taça. Isso não é um valor. Na minha casa, taças não têm importância. Então, nós ignoramos isso, né? Limpamos o que está ali, ninguém nem menciona o assunto. Mas, o mesmo comportamento pode ser para agredir. Então, por exemplo, você fala para ela algo e ela diz, eu não quero, já falei que não quero, e dá um tapa na taça. Aí já é valor. Você não deve tolerar. Entendeu? Porque essa postura dela já é de afronta, de rebeldia. Aí já é caráter, né, pastor? Já é caráter. Então, estou te dando essa ilustração só para você entender aquilo que é valor e aquilo que não deveria ser. Mas acredite, tem pai que briga tanto pelo copo quebrado quanto pela afronta, né? Tudo é bronca. Então, assim, isso pro adolescente é muito ruim, porque ele tem um senso de justiça muito forte. Né? Meu pai dá mais valor no copo, mais valor no CD, não existe CD mais, né? Mas, então, eu na minha casa, eu tenho essa postura, sempre tive com as minhas filhas. As coisas são menos importantes. Quero que elas aprendam a mexer. Então, elas destruíram CDs meus, destruíram livros, entendeu? Mas aprenderam depois. E eu até guardo alguns livros que elas rabiscaram há 30 anos atrás. Por quê? Porque hoje ficou até uma lembrança afetuosa, não é verdade? Mas eu me lembro de pegar minha filha passando o meu CD no chão, né? Arranhando tudo, né? Então, ela não fez por mal. Então, eu não posso tratar aquilo com aquela gravidade, né? Como é que você faz um negócio desse? Né? Eu digo, não, princesa, não é assim que a gente vai usar. Você vai usar para ouvir música, entendeu? Outra postura. Mas quando você não tem essa percepção, diferença entre um valor e um objeto, aí você vai ter problema com o adolescente. O adolescente, ele olha muito isso. E se por acaso ele perceber que esse valor não é importante, ele vai salvar essa configuração. Eu acho que essa questão de saber relevar valor, né, e tornar irrelevante aquilo que é circunstancial, são objetos, né, a condição estabanada do filho, né? Isso é tão importante, né? Que é uma característica da adolescência. Nem tanto da moça, mas o rapaz, repentinamente, os membros dele crescem. Crescem muito. Crescem. Então fica um braço comprido, uma perna comprida. Mas ele estava acostumado a ter esses membros menores. Então ele derruba tudo, ele está estabanado. E aí, se o pai e a mãe não tiverem um pouco de paciência com isso, vai achar que ele está afrontando. Já falou e ele tá ali quebrando as coisas ainda. Mas é simplesmente porque ele tá com um corpo novo. Ele não aprendeu ainda os limites desse corpo. Eu sei que pode soar estranho, mas a gente cresce aos estirões. Né? Rápido, né, pastor? Repentinamente você ganha aí 10 centímetros. Então, você sabe, isso faz uma enorme diferença para a nossa coordenação psicomotora. Pastor do céu, agora o senhor abriu os meus olhos. Porque realmente fica desengonçado, fica os meninão grandes, derruba tudo. Por isso que a autoestima fica ruim. Verdade. Por quê? Porque ele é desajeitado, mas faz parte da vida. Que maravilha. Que é isso? Eu nem tenho filho grande, eu já estou aprendendo tudo aqui. Mas vai ter. Vou ter, com certeza. Vai ter. Vamos então à perspectiva da graça. Aqui no podcast Escola da Graça, o pastor comenta essa notícia. Vamos lá, coloca na tela para nós, Portal Metrópole. Mar da Galileia, citado na Bíblia, fica vermelho e intriga moradores de Israel. No começo do mês de agosto, o Mar da Galileia em Israel amanheceu com a água avermelhada. Os turistas, moradores que frequentam a região ficaram impressionados com o fenômeno. Vídeos, fotos circulando nas redes sociais, levantando dúvidas e comparações bíblicas. E aí, caminhando para o final da notícia aqui, o Ministério da Água de Israel falou sobre a microalga Botrococcus, que é uma determinada alga que deixa pigmento natural de tom avermelhado na água. O fenômeno acontece normalmente em períodos de calor intenso e não apresenta riscos à sociedade. Pastor, esse fenômeno tem alguma relação com profecias ou coisas da Bíblia? Não, nenhuma que eu saiba. Né? Ainda mais no Mar da Galileia, né, pastor? O que acontece é o seguinte, talvez você está nos ouvindo aí, ouviu essa notícia, e você está falando, não, mas é o Mar Vermelho. Não é o Mar Vermelho, é o Mar da Galileia que ficou vermelho agora. Mas o motivo é o mesmo do Mar Vermelho.
Por que o Mar Vermelho é chamado de Mar Vermelho? Por causa dessa alga. Por causa dessa alga. Entendeu? Então tem certas épocas do ano que esse tom avermelhado surge em muitas praias lá, porque é tudo perto do litoral, né? Que acontece isso. E o que acontece? O Mar Vermelho, ele não está muito distante do Mar da Galileia. Então, provavelmente, isso foi levado, né? De alguma maneira, não sei se é possível, vento, alguma coisa, ou pessoas mesmo, e acabou levando isso para o Mar da Galileia, e agora não tem como tirar mais. Esse evento vai se repetir agora com certa frequência. Sim. Mas não tem uma conotação espiritual, como muitos imaginam. Pelo menos eu não acredito que tenha. Eu acho que é apenas um evento natural. Agora, é interessante, sem dúvida nenhuma. Você acordar de manhã e chegar na praia, o mar tá avermelhado, com certeza a sua tendência é pensar, isso é o apocalipse que está chegando. A gente lembra até das pragas do Egito, né, pastor? O grande Nilo. Que virou sangue, né? Exatamente. Por causa de pragas como essa é que as pessoas leem essa notícia e já associam com o apocalipse. Realmente, esse Mar da Galileia, né, pastor? O senhor que já esteve tantas vezes lá é um grande lago que as pessoas, elas vão por causa das histórias da Bíblia, e Jesus esteve no Mar da Galileia. Então, naquela época, isso há 2000 anos atrás, a percepção das pessoas era diferente de nós hoje. Então, qualquer espaço grande de água era mar. Eles não tinham uma palavra para lago, entendeu? E não importava se era água doce ou salgada, para eles era um mar. E o Mar da Galileia mantém esse nome só por causa da história e da tradição. Porque lá, na verdade, é um lago de água doce. Ele é uma forma de uma como é que eu vou dizer, uma lágrima, né? Ele é 17 quilômetros por 14. 17 quilômetros por 14. Então você vê que não é nada assim extraordinário. Sim, não é grande, é legal, mas aqui no Brasil tem represas aí de hidrelétricas que muito maiores do que isso. E nem por isso se chama mar. Mas aquele se chama mar porque na Bíblia é chamado de mar. Sim. Então eles mantêm a tradição. Mas é um lago de água doce. Eu vou até dizer da minha última vez que o senhor estava pregando, eu fiquei impressionado. O senhor estava falando sobre a pesca milagrosa e o peixe ser chamado de St. Peter, que é o peixe de São Pedro, que foi o homem que Deus usou para jogar a rede. Joga à direita aí do barco. É tilápia. É tilápia. Nós chamamos aqui em Goiás de tilápia. Mas Frita lá em bom São demais. Paulo, por exemplo, eles não chamam de tilápia. Se você for no Mercadão lá comprar peixe, vai ter a plaquinha lá, St. Peter. Sim. Mas é a tilápia. Então, na maior parte do mundo, a tilápia é chamada de St. Peter, que é São Pedro em inglês, e é o peixe que Pedro pescou na pesca maravilhosa. Lá no Mar da Galileia. Exatamente. Que No Mar da Galileia. Lá naquele marzão. Pastor, nós temos que pescar no Mar da Galileia, trazer uma tilápia para o Brasil, St. Peter. Ok, vamos fazer isso. Vamos então caminhar. Eu estou dando as sugestões aqui só por diversão. Pastor, o senhor volta para Israel quando? Nós vamos para Israel no dia 7 de novembro, de 7 a 14. Se você quer ir comigo, ainda é possível fazer a inscrição. Vai ter um batismo especial, né? Então, já aproveitando que a gente falou da viagem, para adolescentes, se alguém nos ouve, vai ter uma caravana de jovens indo lá conhecer o Rio Jordão e o Mar da Galileia. Quem sabe ele não fica vermelho lá enquanto o senhor está pregando, hein, pastor? Aí é espiritual. Aí nós Se vamos. for bem na hora que eu estiver pregando. Nós vamos fazer um vídeo e vamos colocar aqui no Escola da Graça Cast. Vamos caminhar para o final do podcast, já para você ver como uma hora passa rápido aqui dentro, hein? A pergunta tá colocando Jonas fugindo de Deus aqui. Tem alguém dizendo o seguinte: olha, pastora Luiz, não aplica a graça, né? São as participações mais diferentes. Jonas tenta escapar de Deus pegando um navio, como se fosse possível esconder de Deus. A cena do profeta tentando fugir e depois sendo engolido por um grande peixe, num tom quase que cômico, né? Meu Deus, muitas coisas. Nós tentamos fugir de Deus também hoje em dia, pastor. E a pergunta: conseguimos usar passagens engraçadas e curiosas, como a de Jonas ou a da jumenta de Balaão, para ensinar verdades profundas à maneira de Deus, descontraindo, ajudando as pessoas a rirem e refletirem ao mesmo tempo, pastor? Ah, com certeza. Sabe, o riso é o anestésico do coração. Quando você ri, você acaba se preparando para receber uma palavra de exortação. Então,
deveríamos sempre, na medida do possível, começar as nossas reuniões, tanto da célula quanto no domingo no culto, com alguma história, com algo que seja engraçado, que leve as pessoas a se descontraírem por um instante. Não precisamos de contar piadas, né? Mas existem eventos que são muito engraçados. Eu acho que Deus é um Deus de bom humor e, na minha opinião, esse exemplo é clássico, né? Eu acho que Jonas, querendo fugir de Deus, né? Eu imagino Jonas no navio, ele dizendo, quero ver Deus me achar aqui. Quero ver Deus me achar aqui. E Deus, então, faz o impensável, prepara um peixe enorme para engolir Jonas, né? Aí depois tenta imaginar o cara dentro do peixe. Meu pai amado. Então, primeiro, lá dentro não tem luz. O cheiro. Então, 3 dias em trevas, né? Segundo, não tem nada sólido para você se agarrar. Então, é uma mucosa que você tá ali se envolvendo, né? E o medo, vou morrer a qualquer momento. Meu Deus. Né? E a Bíblia fala, então, que o peixe vomitou Jonas. Isso também é piada. É Deus falando, olha, até o peixe achou você indigesto, rapaz. Ninguém te aguenta. Né? Porque Jonas, de fato, era um cara indigesto. Né? A Bíblia fala que depois disso ele cedeu e foi pregar em Nínive. E o que ele não esperava aconteceu. O que ele não esperava? Que o povo cresce. O que ele queria é o seguinte, eu vou pregar, esse pessoal não vai crer e Deus vai fulminar todo mundo. Só que eles creram, se arrependeram com jejuns e ele vai embora muito chateado. Ele não queria, muito agora chateado. você pensa. Então é muito ruim quando o profeta que é um problema. Nem era Nínive o problema, era o profeta, só o profeta, né? Um outro exemplo muito engraçado que eu acho, que você mencionou, eu acho, né, de Balaão e a jumenta. Então, assim, Deus abriu a boca da jumenta para falar com Balaão. Que loucura. Por quê? Porque a jumenta tinha mais visão do que o profeta. A jumenta tá andando e ela viu o anjo lá na frente com a espada na mão. E a jumenta, que não é boba, falou, não vou chegar perto, né? Eu vou morrer. Mas Balaão não estava vendo o anjo. E ele então desce e faz o quê? Desce o chicote na jumenta. Ele bate nela. Ele faz isso por 3 vezes, até que a jumenta fala. Você não enxerga não, ô cego? Você não está vendo que tem um anjo ali na minha frente? E a Bíblia fala que a jumenta falou. É um negócio extraordinário. Se um jumento falar comigo, eu vou cair para trás na hora. E ela pergunta para ele por que Não, tá espancando ela. Depois que o senhor explicou sobre o Jonas, é que eu vim entender, então, por que é que a baleia expulsou ele da boca dele. Indigestão, com certeza. O cara era indigesto. Ô, cara chato. Difícil. Jonas é o típico cara chato. Mas aí são bons exemplos. Nem a baleia aguenta Jonas e geralmente a gente chama de jumento quem é burro, né? Mas até a jumenta era mais inteligente que Balaão. Ou tinha mais visão espiritual. Mais visão espiritual. Isso é uma coisa séria. Meu amigo. Pastor, tudo que é difícil de passar é bom de contar. Então essas histórias aí de perrengues da Bíblia são boas de contar para os Com certeza, você deve contar sempre. Aliás, conte sempre as histórias bíblicas. É um costume que eu tenho, né? Se eu estou me referindo a uma história, eu conto ela de novo. Sim. Porque há um poder na história bíblica. Há um poder envolvido, inerente na palavra de Deus. Quando você conta a história, as pessoas já ouviram, já sabem, mesmo assim elas são abençoadas. Pastor, a nossa responsabilidade, o senhor falando aí, de ter visão espiritual, é uma percepção de Deus, da bondade das coisas dele. Quem que é capaz de ter essa visão, hein? Pois é só aquele que tem um coração. Será que Deus está falando que até os animais têm essa habilidade de ver as coisas? Pode ter, eu não duvido. Eu não duvido que animais possam ver demônios, possam ver coisas assim, não duvido. Não faço disso uma doutrina, mas também sou desconfiado que ele tem muito cachorro por aí que vê mais do que o dono. Essa sensibilidade, né? Assim, nós somos pastores, os irmãos são crentes, têm uma responsabilidade de ser proclamadores e embaixadores em nome de Cristo. Tem que ter uma sensibilidade espiritual, né, pastor? Olha, eu não estou estimulando ninguém a ser místico. Sim. Mas você não pode excluir da sua vida a dimensão do místico. Né? Então, um irmão estava me contando, estava passando por uma luta muito grande, e aí eles reuniram para orar, ele, a esposa, os filhos, sentaram à mesa e foram orar.
Na hora que ele estava orando, as lâmpadas da casa estouraram. Jesus poderoso. No meio da oração? As lâmpadas estouraram. Você sabe, hoje em dia lâmpada não estoura. Não sei se você sabe disso. Acabou, né? Agora Entendeu? é LED. Aconteceu alguma coisa ali. E aí ele me perguntou, pastor, o que você acha? Eu falei, o que eu acho? Eu já estou preocupado, porque algo espiritual aconteceu lá e você não percebeu. Então, assim, você tem que estar atento, porque aquilo que é muito fora do usual pode ser um sinal. Sim. E Deus também, às vezes, dá sinais físicos, né, pastora? É porque a gente fica muito preso também ao natural, mas se Deus quiser, vou molhar a lã. Né? Ah, sim, Deus pode todas as coisas. Eu estava ministrando no momento da cruz, no encontro, no ambiente estava escuro e tal, eu pregando, o povo em silêncio, aí de repente uma vaca berrou bem perto assim. Eu falei, tá vendo? A vaca está glorificando a Deus, você deveria glorificar a Deus. Você não fala Agora você bem, sabe. até os animais vão Aí dizer todo bem. mundo glorificou a Deus. Eu tenho muitas ocasiões na minha vida que assim foram situações inusitadas realmente, mas eu acho que tinha um sentido espiritual. Muitos anos atrás eu estava fazendo um retiro com jovens, nessa época eu era pastor de jovens, e estava fazendo esse retiro num convento católico lá em Anápolis. Porque era que tinha data disponível e também era mais barato. Mas muito bem arrumado, muito bom, e eu estava pregando. E quando, no meio da minha pregação, as cerâmicas do piso começaram a pular para cima. Meu pai. Pá, pá. No meio da palavra? No meio da pregação. Aí fazia barulho, pastor? Sim, estourava mesmo. Tá. E aí, na hora eu fiquei meio sem saber o que fazer. Né? Pois agora como é que eu vou continuar a pregação, né? Mas os irmãos que são muito mais sensíveis do que eu, né, imediatamente foram cheios do Espírito e começaram a orar em línguas e foi aquele mover todo. Eu nem acabei de pregar porque eles disseram, o anjo do Senhor está aqui, é ele que está fazendo. Eu confesso que até hoje eu lembro disso, eu não gosto muito de contar, mas assim, aconteceu mesmo. Então seja atento a eventos como esse. Amém. Que acontecem na hora exata. É uma coincidência que é uma providência, uma maneira de Deus falar alguma coisa. Se gerou fé, pastor, glória a Deus, né? Eu fico vendo pessoas dizendo, vamos no monte que vai acender. O mato, ele pega fogo, ele acende bem pouquinho. Fala, vai lá buscar o Senhor. Outra coisa também, como seria se Jesus tivesse feito a multidão calar e as pedras começassem a clamar, pastor? Eita. Meu Deus. As pedras, não sei como é que elas falam, elas estouram. Até as pedras clamariam, então a gente ia ver um fenômeno impressionante, né, pastor? E seria, mas ainda bem que as crianças falaram. Amém. Glória a Deus. Bom, para você que acompanha a Escola da Graça Cast, você já sabe, segue o pastor para perguntar por lá. E também, domingo pela manhã, nós temos o culto às 10 da manhã. Você pode estar aqui conosco e fazer perguntas com a equipe do Escola da Graça Cast. A equipe da Rádio Vinha também vai estar coletando algumas perguntas. No mais, domingo, 8 horas da manhã, para quem está na imersão Supremacia da Graça, nos encontramos na nossa live. Deixa eu começar despedindo aqui, pastor Marcos Mota, um forte abraço, até quarta que vem, pastor. Forte abraço, Guilherme, pastor Aloysio, pastor Rigonato, muito obrigado por participar mais uma vez nesse podcast e ser edificado por cada palavra, cada explicação, cada resposta que foi dada aqui pelo pastor. Aleluia, pastor Luiz Rigonato, um forte abraço e até o domingo. Até domingo, Guilherme, forte abraço em todos, aos irmãos da mesa, pastor Aloysio. Até a próxima quarta. Pastor Aloysio, nunca é demais dizer, 1 hora ficou pouco, mas é bom assim, que a gente fica com vontade de quarta que vem chegar rápido. E muito obrigado, pastor, até quarta. Foi só 1 hora? Eu acho que foi mais, hein? Foi um pouquinho mais, mas vamos dizer que deu aqui 3 minutos a mais de 1 hora. Só? Aleluia, que bom. Não, amém, fico feliz. Eu espero que as pessoas tenham a mesma percepção, né? 1 hora pareceu-me 5 minutos, né? Isso realmente é uma glória, isso. E que o Senhor continue te abençoando e que esse podcast seja mais um instrumento de Deus para te abençoar, confortar o seu coração, te edificar para você avançar como um vencedor. Aleluia! Semana que vem, quarta-feira, estamos de volta aqui na Rádio Vinha e no canal do pastor Aloysio. Até lá.